É, pessoal, não deu pro Flamengo e o sonho do bimundial vai ficar para uma outra hora. Infelizmente, o time carioca não conseguiu passar do Bayern de Munique ali, sofreu a derrota de 4-2. Destaque para o Harry Kane, que fez 2 gols. Muita gente aqui no Brasil fala que o cara é cintura fina. Desculpa, cintura fina não, cintura dura, né? Que o cara não é tão habilidoso assim. Nas únicas oportunidades que ele teve, ele guardou. Então também é uma resposta aí para quem não acompanha tanto o futebol europeu e o futebol alemão, ver que o cara é bom, né? O futebol inglês também, que por muito tempo ele jogou no Tottenham. Então a gente vê que o cara ele é finalizador nato, né? Matador, não é à toa que é o maior artilheiro ali do Tottenham, o maior artilheiro da seleção inglesa. Então a gente tem que respeitar, né? Tem que ter um pouco de noção também na hora de fazer a crítica. Muito se discutiu desse jogo, né? Que o Flamengo jogou de igual para igual com o Bayern de Munique, mais ou menos o mesmo discurso que foi quando o Flamengo perdeu para o Liverpool no final do Mundial em 2019. Eu não acredito que o Flamengo tenha jogado de igual para igual, mas competiu com um nível muito bom. Isso porque quando a gente pega e fala, compara os brasileiros, os times sul-americanos ou os times brasileiros com os times europeus das grandes ligas, a gente geralmente tende a comparar com os super times, né? Ou seja, a gente compara com os bilionários da Europa, por exemplo, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City, agora o PSG. A gente compara com esses, assim, que é praticamente um nível inalcançável, né? O brasileiro bater de frente contra o Real Madrid é complicado, mas quando a gente fala de Europa, se expande um pouco mais. A gente viu outro dia mesmo o Fluminense empatando com o Borussia Dortmund, que é da mesma liga do Bayern de Munique, e fazendo um jogo muito superior ao time alemão. O que eu quero dizer com isso? Vamos colocar de forma hipotética que o Flamengo foi disputar o campeonato alemão. Aí chegando lá, tem o Bayern de Munique, que é sempre favorito. Só perdeu o campeonato alemão na temporada anterior porque o Bayer Leverkusen fez um ano fenomenal. E que o Borussia Dortmund também não anda assustando a hegemonia no país deles. Então, quando a gente coloca num imaginário o Flamengo naquelas condições ali do campeonato alemão, a gente não consegue ver que o Flamengo passaria vergonha, por exemplo. Talvez não fosse campeão alemão, talvez não batesse no Bayern. Ou se de repente jogasse mais vezes contra o Bayern, talvez melhorasse e achasse algumas brechas, né? Afinal de contas, o Flamengo marcou 2 gols. Acho que as coisas mais legais do Flamengo nesse Mundial foi impor o seu jogo, né? Jogar ofensivamente, troca de passes, a saída de bola desde lá de trás. Então essas coisas elas devem ser valorizadas. E eu acho que o Felipe Luiz ele sai muito forte desse campeonato. Não só no próprio Brasil, no Flamengo, mas também a nível europeu. A Europa olha para ele já como de repente um possível técnico para atuar lá. A gente sabe que provavelmente o time que ele marcou história, que foi o Atlético de Madrid, já deve estar atento, já deve estar com o radar ligado para recebê-lo em algum momento. Ele já deu declaração que é um desejo dele ser técnico na Europa, então esse campeonato trouxe essa visibilidade que de repente um time brasileiro, um técnico brasileiro não teria em outro momento. Agora falando do jogo em si, de forma bem específica, o Bayern de Munique aproveitou os erros de saída de bola do Flamengo para massacrar no começo. Eu até ouvi numa das transmissões que eu estava assistindo, que uma hora eu estava assistindo na Globo, depois na Cazé TV, que alguém falou que o Flamengo estava perdendo, acho que de 2-0 nos primeiros 10 minutos, já tinha tomado 2 gols, e que não estava tendo esse massacre, né? Não estava sendo uma humilhação. O Flamengo estava jogando bem até. Eu concordo que o Flamengo não estava jogando mal nesse momento, só que aí o que é superioridade? O que é um massacre para você? Para mim, qualquer time que faz 2 gols em 10 minutos está amassando o outro naquele momento. Pode não ser um futebol mais vistoso, pode não ser ataque contra a defesa o tempo todo, mas assim, o Bayern deu a impressão que ia fazer gol a qualquer minuto ali desde o início. Pô, começo do jogo, 3 escanteios seguidos, pô. É você assinar o atestado de que você quer tomar gol. O Flamengo se deixou atacar demais naquele momento. Aí vendo também não tinha nem como evitar, né? A gente fala assim como se
o Bayern de Munique fosse qualquer um. Também não é assim, né? A gente tem que lembrar que a gente tá falando de um dos gigantes da Europa. Mas depois dos primeiros minutos ali, o Flamengo conseguiu se encontrar no jogo, conseguiu trocar passes e teve o golaço do Gerson, né? Que, pô, pra mim ele pegou muito bem na bola ali. Mas logo depois o Flamengo já fez o terceiro, então quer dizer, o Flamengo reagia e o Bayern de Munique ia lá e resolvia. E foi assim no segundo tempo também, quando o Flamengo fez o segundo, daí ficou 3-2, aí o Bayern de Munique já foi lá um pouco depois e fez o quarto. Então vamos aos fatos, né? Depois da derrota do Flamengo. A questão é que o Flamengo ele tá numa prateleira muito acima aqui no futebol brasileiro, juntamente com o Palmeiras, onde eles ocupam o posto de melhores times do país, né? E quiçá da América do Sul também, né? Se a gente for levar em conta o Mundial de Clubes, né? A gente viu que o Boca Juniors e o River Plate, que são os grandes times, né, da Argentina, com muita tradição, tudo mais, eles não chegam aos pés da capacidade técnica do que o Flamengo entregou contra o Bayern, por exemplo, do que o Flamengo entregou contra o Chelsea, por exemplo, também. Eu vi muitas críticas a respeito do desempenho do Arrascaeta, que ele não tem intensidade, de que ele não foi para a Europa por causa disso até hoje, apesar de ser um cara muito habilidoso, e até faz sentido essa questão de intensidade. Porém, eu acho que é uma discussão que não vai levar a lugar nenhum, porque assim, vamos voltar para nossa realidade, né? A gente continua morando no Brasil e a gente continua torcendo para os times daqui, então aqui ele sobra é o que vale, na minha opinião. Ganha Libertadores, ganha Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Você vai achar ruim o cara desse no teu time? Lembrando que ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, então onde que querem chegar com essa discussão? Às vezes eu tenho a impressão que é só para criar uma polêmica, né? De repente porque o Flamengo é um dos times com mais visibilidade, né? Pela imprensa, tem uma das maiores torcidas aí do país, então de repente os adversários acham uma brecha para de repente atacar nesses pontos, mas assim, na verdade tanto faz essa discussão, não vai chegar a lugar nenhum, e se você é torcedor do Flamengo, acho que você se meter numa discussão dessa é só perda de tempo, porque, enfim, Rascaeta é craque e acho que ninguém duvida disso. Sobra aqui, que é o que importa. Outro ponto positivo desse Mundial para o Flamengo, acho que fica a questão do Wallace Ian. A gente viu um atacante jovem, muito desenrolado, já tinha jogado outros momentos pelo Flamengo, mas no Mundial ele apareceu. Toda vez que ele entrava, ele fazia uma fumaça ali, fez gol contra o Chelsea. Ele partiu para cima dos adversários quando precisou e quando teve oportunidade. Então eu acho que ele merece uma atenção bacana aí, que o cara tem um futuro bem promissor. A gente ainda não sabe se o Gerson vai continuar, mas ele também mostrou ser um craque da bola ali na posição dele. Para mim, ele é um dos melhores do país atualmente. Há muita conversa de que ele vai sair para o Zenit da Rússia, ou de repente está esperando outro tipo de proposta, a gente ainda não sabe. Mas o cara é muito bom. O gol que ele fez contra o Bayern pegou na veia ali, aquele chute foi um foguete assim, que passou pelo Neuer como se não fosse nada, né? O poder de reação do Neuer é extremamente rápido e ele não conseguiu nem reagir na hora de pegar a bola. Então, méritos aí do Gerson, espero que ele continue no Flamengo aí pro bem do campeonato, pro bem dos torcedores do Flamengo também. A defesa do Flamengo também acho que é digno de elogios também. Para mim, o Léo Pereira ele fez um grande campeonato toda vez que foi acionado ali. Ele não foi titular todos os jogos, né? Mas sempre que ele jogou, ele mandou muito bem. Ele, o Léo Ortiz também, o próprio Rossi foi um goleiro que muitas vezes pegou bastante ali. Então, acho que vale aí o elogio também. Agora, os pontos de atenção, os pontos negativos desse campeonato para o Flamengo. Na minha visão, o Pedro ele sai um pouco prejudicado na disputa ali pelo ataque. O Felipe Luiz até o momento não mostrou muita segurança em contar com ele no time titular, né? Ele testou ali o Plata muitas vezes, o Bruno Henrique também, o Wallace Ian entrou bastante, mas o Pedro ele conseguiu não jogar com regularidade, né? No jogo contra o Bayern de Munique, por exemplo, ele nem entrou, né? Então, se você tem um camisa 9 que muitas vezes era falado que ia para a seleção brasileira, que era o camisa 9 do Hexa, e o cara não, desde que fez a cirurgia, não conseguiu retornar. Então é um ponto de atenção bem grave. Será que
ele ainda não se recuperou 100% da lesão, tá? Não se recuperou o ritmo de jogo ainda, ou que talvez ele já não esteja mais no nível que a gente imaginava que ele estava 2 anos atrás. Então o Flamengo vai ter que ver essa questão do ataque. Acho que Plata, Luiz Araújo ainda dão conta e tal, mas acho que Michael, Everton, Cebolinha e o Pedro saem bem em baixa nesse campeonato. Outro ponto de atenção também é a saída de bola, né? Claro, aqui no Brasil é muito difícil você ter um time que marca tão bem na frente, faça uma linha tão alta quanto o Bayern fez pressionando o Flamengo, né? Porque todos os gols ali que o Bayern fez foi pressionando a saída de bola do Flamengo, né? Forçando o Flamengo a errar o passe, consequentemente roubar a bola e fazer o gol. Então, isso é um ponto de atenção aí. É difícil que tenha algum time que consiga, né? Mas eu acho que o Felipe Luiz tem que prestar atenção nisso, de repente achar outras alternativas de jogar. Não ter só aquela ideia inicial e morrer com ela. Então acho que é interessante achar outros meios de jogar. Fica essa reflexão. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, que vai me fortalecer bastante. Estou no início desse projeto aí, tem alguns meses, e eu conto com o seu apoio, tá bom? Muito obrigado até aqui e até mais.